Bom, gente, então essa aula vai ser uma aula de correção, tá bom? Peguem aquela listinha de exercícios do 9º ano, tá bom? De história. Vamos corrigir aquelas perguntas, tá? Então, quais as características da Rússia antes da Revolução? A Rússia era feudal, tá bom? Então, um sistema feudal. 2, explique o poder do czar. Ele é considerado rei e senhor feudal. 3, quais os ideais socialistas? Então, busca por socializar a sociedade, ou seja, diminuir a exploração entre o patrão e o empregado. Então, aí, quando o patrão paga X e fica com 10 vezes mais o lucro, então o socialismo queria acabar com essa exploração do patrão versus o empregado, tá bom? 4. Explica a Revolução de 1905. É o começo da Revolução Russa. O povo russo se revolta contra o czar. 5. Quais as características da Rússia na Primeira Guerra Mundial? A Rússia perdeu a Primeira Guerra Mundial, ela saiu da guerra porque entrou na Revolução Russa. Então a situação da Rússia era horrível economicamente. E a Primeira Guerra piorou essa situação. Consequentemente, gerou a Revolução de 1917. Então, a entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial foi o principal fator da Revolução Russa. 6. Quais as características da Revolução de 1917? E as 6 e 7 são iguais. Então, a Rússia passa de um feudalismo, democracia e chega até a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá bom? Então, sai de um feudalismo rápido, um breve período de alguns meses de democracia e chega ao socialismo. 8. O que foi a Guerra Civil na Rússia? Exército Vermelho versus o Branco. Exército Vermelho, Exército Socialista. Exército Branco, Exército dos absolutistas, que queriam a volta do czar. 9. O que foi a NEP? Nova política econômica, ou seja, buscar socializar os meios de produção, transformar a União Soviética em um sistema socialista. Tá bom? Então, é um plano econômico. 10. O que foi o período de superprodução dos Estados? Faltou aí Unidos, tá? Estados Unidos. Então, quando acaba a Primeira Guerra Mundial, as potências elas estão destruídas. Os Estados Unidos vai pegar e vai começar a vender produtos para a Europa. E a Europa destruída vai comprar tudo dos Estados Unidos. Só que depois de um tempo, a Europa começa a se fortalecer e não precisa mais desses produtos dos Estados Unidos. Consequentemente, o que vai acontecer? Os Estados Unidos começam a produzir muito, só que não conseguem vender esses produtos. Então vai gerar uma crise de superprodução nos Estados Unidos, tá bom? Vai abaixar o produto, baixar o preço do produto. 11. Discorra sobre a crise de 29. Então, uma crise de superprodução americana. Os Estados Unidos produz muito, não tem para quem vender, vai quebrar a economia mundial, porque era o principal país econômico até hoje, né? O sistema econômico mundial é baseado nos Estados Unidos, na Bolsa de Nova York. 12. Quais as consequências da crise de 29 no mundo? Na Europa, o surgimento do fascismo e do nazismo. E no Brasil, o fim da República do Café com Leite. O nosso querido Getúlio vai tomar o poder. Getúlio Vargas vai lá e vai acabar com a República do Café com Leite. Então, a crise econômica gerou ramificações. A ascensão do Hitler, a ascensão do Mussolini e do nosso querido Getúlio Vargas. Tá? 13. Quais as características do fascismo? É um sistema segregador, um sistema que diferencia a sociedade. É um líder, como líder carismático, que é a principal característica, no caso Mussolini, tá bom? O Estado é acima das pessoas. Então, se for preciso matar 10 mil pessoas em prol do Estado, então seria feito isso, tá? Stalinismo, quais as características? É uma sociedade socialista, não existe lucro, o lucro é dividido entre todos os entes da sociedade. 15. Quais as características do nazismo? Tem todos os fatores do fascismo, mais o fator antissemita, ou seja, campos de concentração, extermínio de judeus, negros, ciganos, qualquer minoria étnica, tá bom? 16. Antissemitismo, ou seja, contra os judeus. Então é o Holocausto, né, o maior absurdo da história da humanidade.
Então os campos de concentração dos judeus, tá bom? 17. Salazarismo e franquismo é a versão espanhola e portuguesa do fascismo. Então, na Itália tem o Mussolini. O Salazar e o Franco realizavam a mesma coisa, o mesmo sistema em Portugal e Espanha, respectivamente. 18, que foi o Putsch de Munique. Então ela foi a primeira tentativa do Hitler de tomar o poder. Ele vai tentar tomar o poder na Alemanha, ele vai fracassar e ele vai preso. Quando ele vai preso, aí é a 19, aí a última pergunta, ele vai escrever o Mein Kampf, que é a principal obra nazista. Então ele vai escrever sobre os judeus, vai escrever a raça ariana, vai escrever que a Alemanha precisa se vingar da derrota na Primeira Guerra Mundial. Então ele vai escrever essa obra aí, que vai ser a base ideológica do nazismo, tá bom? Vou pegar o questionário para a gente responder rapidinho. Então aí pega aquele questionário do site e a gente vai responder rapidinho, tá bom? Algumas perguntas são repetidas, então eu vou dar uma resposta para ficar mais fácil, tá bom? O que for repetido eu não vou responder de novo. A1. Qual foi o estopim que desencadeou a greve de 1917? Caiu na prova mensal de vocês. Então, os imigrantes vêm com os ideais socialistas. A B. Quais eram as reivindicações dos trabalhadores? Melhores salários, melhores condições de trabalho. A 2. O gabarito é 2, 4, 1, 3, tá bom? Questão 3 aí. Revolta da chibata. Quais a motivação? As chibatadas. A 3B. Qual o desfecho do movimento? O fim da chibatada. 4. Resposta certa é a E. A 5. Resposta certa é a B. A 6. O que é a paz armada? 6A. Quando as potências começam a se armar antes da Primeira Guerra Mundial. 6B. O que é a política de alianças? Os países se unem em alianças para buscar a guerra, buscar se defender de conflitos. A 7. A trincheira e a importância da Primeira Guerra Mundial. Então a guerra de trincheira foi a principal característica da Primeira Guerra Mundial, porque a maior parte do tempo a guerra foi vivida em uma trincheira, tá bom? Então é um simbólico. 8A, o que eram os soviéticos, conselhos de trabalhadores, é o início do socialismo, quando os trabalhadores começam a se organizar para socializar o lucro, socializar, tá bom? 8B, o significado do lema paz, terra e pão de Lenin, ou seja, o socialismo, né? Paz, não tem conflito de classes, terra e pão, ou seja, vamos dividir tudo aqui, vamos fazer o socialismo na União Soviética, tá bom? Eu estou dando respostas rápidas e curtas, tá bom? Por causa do tamanho do vídeo, que não pode ficar muito grande. Mas se você fez outra resposta mais elaborada, pesquisada, pode deixar. Eu estou dando um resumão aqui para te dar um norte, tá? A 9 é a D. A 10 é a C, tá bom? Até a próxima, e na próxima a gente continua matéria nova. Tchau!